Olá, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse primeiro programa podcast na Fazenda Cast. Não é, Juliano? É sim, Paula, o podcast da Escola do Fazendeiro. Ah, isso mesmo. Eu sou a Paula Amaral e esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou aqui junto com meu parceiro, que vai apresentar esse primeiro episódio junto comigo, Juliano Amaral. Ele vai falar um pouquinho com vocês Vou depois. falar muito, Paula. Ele disse que vai falar muito. E hoje nós temos mais dois participantes de peso, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou muito feliz de abordar um tema que faz parte da vida de tantas pessoas. Sem falar que cada um de nós, né, Juliano? Que estamos aqui hoje, tem um pezinho lá, né? Na fazenda. E aí, Juliano, fala um pouquinho de você, conta aí para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Juliano Amaral? Então, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast, da Escola do Fazendeiro, na Fazenda Cast, nosso primeiro episódio. A gente está recebendo aqui hoje o Álvaro, o Marcos, o Marquinhos, daqui a pouco eles vão se apresentar. O podcast na Fazenda Cast é um projeto que a gente já vem pensando há muito tempo e nunca colocou no ar. Mas agora a gente está começando com eles, são nossos amigos, nossos parceiros, são veterinários, né? Os dois juntos devem dar uns 50 anos de carreira já na veterinária. E vamos para a conversa, Paulo. Bora lá, então. Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Álvaro, Marcos. Tá, tô olhando para ele, gente. Então vamos lá. Álvaro Fagundes. Quem é o Álvaro Fagundes? Conta aí pra gente. Que é isso? É com o maior prazer. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, né, de estar participando aqui com vocês nesse podcast. E tenho certeza que vai ser uma noite de muito conhecimento, muito aprendizado, muita troca de ideia, muita troca de experiência. Então, muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Juliano. Né, o Marcos aqui, que é colega nosso, que está aqui conosco também. É um prazer estar com vocês. Então, o Álvaro, né, o Álvaro Fagundes, é médico veterinário. Estou formado já faz 20 anos, né? 20 anos de estrada, né? E trabalhando aí nesse Brasilzão, principalmente aí em fazendas de leite e corte, né? Na região do Triângulo Mineiro. Nascido em Corumbaíba, né? E aí vale aquela pergunta, né? Que eu mesmo vou fazer para mim, por que eu fiz veterinária, né? Eu sou de uma família que meu pai era fazendeiro, né, já é falecido, mas era fazendeiro e eu cresci ali na fazenda. Então eu mexia com gado, mexia com cavalo, tirava leite, pescava. Então de lá nasceu, né, essa paixão de ser veterinário. E fiz o meu colegial mesmo lá em Corumbaíba, depois tive a oportunidade de ir para Araguari em 98, né? E aí eu ingressei na Faculdade Federal de Uberlândia, né, em 98 também, e sou residente da cidade de Uberlândia e trabalhando como veterinário lá desde então, tá? Então esse foi mais uma passagem de quem é o Álvaro, né? Também sou casado, né? Sou casado com a Daniela, pai de 3 filhos, né? Isso é importante. Eu já ia falar aqui, gente, porque, né, eu conheço o Álvaro, então, a Daniela, eu já ia falar, espera aí, mas tem mais coisas aí. Tem mais coisas aí. 3 meninos Pode tomando falar, conta tem do 3 tempo lá, mil, né? tem cachorro em casa também. Tem 2 cachorrinhas, né? E tem que trabalhar, que a turma pega pesado. Não vai vir. Rapaz do céu, ainda mais hoje, tratar desse tanto bichinho aí, não é mole não. Ixi, então vamos lá. Fala pra gente, quem é o Marcos? O Marcos é uma pessoa apaixonada pela vida que, desde criança, sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito da natureza e, assim, é o lema da minha vida, sempre descobrir mundos novos, pessoas novas e isso é que me motiva nessa brilhante caminhada aí que a gente trata pela vida, né? E junto com isso veio a veterinária, né? E junto com a veterinária veio muitos amigos e muitos propósitos, né? E um dos propósitos que eu mais carrego da veterinária é fazer o bem
para todos, melhorar essa classe pecuária, que hoje, não sei se vocês sabem, mas o setor leiteiro é o setor que mais emprega no Brasil, Isso mesmo. mais do que a indústria automobilística. Então, nós temos uma missão muito forte aí de melhorar a vida do pecuarista, que é tão sofrido e tão, às vezes, mal visto aí por alguns segmentos da sociedade. E nós estamos aqui com esse propósito aqui de sempre estar levando conhecimento, levando tecnologia a favor do campo, melhorando a vida de todo mundo. Então nós temos esse propósito. O Marcos, ele nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Desde criança, Sacramento tem a terra do queijo lá. Do queijo bom lá, né? Falar Sacramento é em uma cachoeira. terra abençoada. Sacramento é o berço do espiritismo no Brasil, é onde que nasceu Lima Duarte, e é o berço da colonização do Triângulo Mineiro e centro do Brasil. Então, tudo veio de Sacramento. Os bandeirantes passou por Sacramento para vir para o Goiás, Lá era a base para deles. Né? subir para todo lado. Então, é uma terra abençoada. E tem o queijo canastra, né? Entrada Que da foi canastra ali, né? a entrada da canastra. Então, foi um dos primeiros queijos aí premiados na França, que é o pessoal lá da Senzala. É uma terra muito boa. E a terra do Marcos Vier, né? A terra do Marcos Vier, né? Sempre gostou de animal. Eu cheguei Sim. no ponto de fazer meu pai com uma cabrita dentro do carro para viajar, que eu não queria largar para trás. Aí você. Agora abriu a carinha da ferramenta. Mas aí conta pra gente. Só voltando, então, rapidinho. A cabrita foi. Foi. Opa, Viajou. se não ficava. Como é que Já parte da largava? família, Paulo. Já, Leva João. os cachorros para todo lado. Eu levei a Né, cabrita. ó, Cabrita e o cachorro, tudo dentro da belina velha lá, do porta-mala. Em E vamos que Marquinhos, vamos. você contando sua história aí, o Álvaro também falando, eu lembro na fazenda, o pai também já falecido, a gente morava na fazenda, né? Criado na fazenda ali. E eu lembro assim que o veterinário lá acaba em 3 meses, na época, né? Tem que colocar aí 40 anos atrás, 30 anos atrás ali. Era um profissional escasso, né, Álvaro? Demais. Então, o seu pai, de certo, era veterinário também, né? Sabia, aplicava remédio, tomava conta do gado ali, tinha que saber, senão não tinha aquele especialista para cuidar, né? E hoje a gente está aqui falando desse assunto, levando mais informação lá para o fazendeiro, né? Para o funcionário dele também, né? Para a gente melhorar a qualidade de vida, né? E também a parte profissional, né? De conhecimento, e a gente vai falar muito disso aqui hoje. Hein, Álvaro, até te cortando aqui, né, Paulo? O Marquinhos contou uma história engraçada ali da infância na fazenda. Você não tem nenhuma, não? Gente, espera um momento, Marquinho. Por favor, fala da Maíra e das crianças, porque senão, gente, vocês não estão entendendo. Vamos lá. Volta, ele não apresentou ele por completo, tá? Vamos lá. Então, aí, logo que eu formei, conheci a Maíra, né? Começamos a namorar e ficamos aí uns 2 anos de namoro até eu almoçar a janta, né? Aí, Corta! aí almoçamos a janta, ainda éramos namorados, e aí casamos e graças a Deus veio com saúde o Breno, que é apaixonado por animais também. Depois veio o João Pedro, e quando o João Pedro era neném, eu dei um potro pro Breno e ele tratava desse potro, né, que chamava Esperto, de uma maneira muito carinhosa, até levar um coice na testa. E aí, rapaz, e aquilo começou uma paixão ainda maior por animais, e levamos ele embora, deu ponto e tudo mais. E a ligação com a natureza é tão grande que no outro dia o Breno, com 3 anos de idade, fez a gente levar ele até o Esperto. Esperto é o outro. Tá. O Esperto baixou a cabeça, veio até ele com 3 aninhos, veio até ele, baixou a cabeça, pôs a cabeça na barriga dele, ele passou a mão no Esperto e falou: eu te desculpe, Esperto. Então, nada é por acaso e tudo tem um propósito na vida, né? E para completar o time, depois veio a rapa do tacho, né? Que é o Felipe, né? Que está aí com 3 aninhos hoje, que é a alegria da casa. Então, são 3 filhos lindos, mais uma cadela, né?
que também temos aí um animal de estimação em casa e vamos que vamos. E estamos aí trabalhando, né, especialista em reprodução animal, sempre com muito foco nas demais áreas da pecuária aí, na cria, na recria, para sempre fechar o ciclo aí para o pecuarista da melhor maneira possível. Obrigada. Então, agora eu volto para você, Juliano. Agora sim. Agora tá completo. O que você quer comigo agora? Agora, já que tá todo mundo falando aqui de filho, eu também vou falar. Eu tenho uma menina linda. Juliano, gente, Juliano é meu marido e nós temos a nossa Por isso que Júlia. você fica olhando aí toda hora para ver como é que tá em casa. Toda hora eu vou ficar olhando aqui para eu ver como que tá a nossa pequena, né? Beleza. Nossa Júlia. Mas voltando, né, para esse tema que é na Fazenda Cast. Juliano, vamos falar um pouquinho para as pessoas aqui sobre o projeto, o que é, rapidamente, a Bezerra Blindada. A gente convidou o Álvaro e o Marquinhos aqui para a gente tá falando desse tema, que é o projeto deles, né? Que eles se juntaram para criar esse projeto e surgiu esse nome, Bezerra Blindada, né, Álvaro, né, Marquinhos? E aí, é por isso que a gente trouxe eles aqui. A gente quer saber o que é essa Bezerra Blindada, né? Então, o que é? Porque traz um nome de super-herói, um nome assim, fantástico, uma coisa que a gente não vê por aí. E vamos deixar eles contar do que é essa ideia, como que surgiu, qual a história desse projeto, o que eles querem criar com isso. Vamos falar disso aí durante o tempo. Tá, antes da gente entrar na Bezerra Blindada, como é que essa dupla se conheceram? Nossa, como é que essa dupla se conheceram? Como que vocês se conheceram, meninos? Vocês lembram? Bom, posso falar, Marquinhos? Fique à vontade. Então, tá bom. Bom, eu trabalho na MSD, né, na região de Uberlândia. Tá? Já trabalho na MSD já fazem 9 anos. Tá? MSD é o quê? MSD Saúde Animal, né, um multinacional que trabalha com medicamentos, né, e eu estou como representante da região de Uberlândia. E o Marcos é veterinário que presta serviço para muitas fazendas, né, lá da região e agora também no Brasil inteiro, né. Na Bolívia também. E na Bolívia também, né, Marquinhos? Então Por já enquanto, né, Marquinhos? por enquanto. E tem mais uma coisinha aí que não sei se você vai poder contar agora, mas Vamos ver. né, em obra a gente te conta. Então a gente se conheceu lá, né? O Marcos, ele atendia, né, e atende fazendas que eu também atendo pelo MSD. E aí a gente se conheceu no campo trabalhando, tá? E desde então a gente fez uma amizade muito forte, muito transparente. Eu ajudando ele nas fazendas que ele precisava, ele me ajudando também, né, com os produtos da MSD. E assim a gente foi criando essa amizade, né? E até hoje, graças a Deus, né, Marquinhos? E através dessa amizade que nasceu também a Bezerra Blindada. Isso, porque eu, assim como eu, o Álvaro também, nós sempre queremos levar muito desenvolvimento, muita tecnologia para o campo, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa algo mecânico. mirabolante, né? Mecânico, fora espacial. E tecnologia não é nada disso. O que é tecnologia? Tecnologia, ela vem de diversos setores, né? Tecnologia é quando você melhora um setor, você estuda aquele setor e você resolve aquele problema. Isso é tecnologia. Uhum. Então, nós sempre fomos muito preocupados em resolver o problema do produtor. E, então, tem as diversas tecnologias, né, no campo e sempre conversando e para resolver os problemas de maneira fácil, né, otimizando os lucros do produtor. E um dos gargalos que mais me dói é a alta taxa de mortalidade, ou o desempenho dessas bezerras. Morre muito os bezerros. Morre muito. E a que não morre, que tem uma diarreia, ela perde muito desempenho durante a vida dela, né? Ou aquela bezerra que ela é maltratada, que outra bezerra chega perto dela e consegue ter acesso e lambe muito, chupa muito os peitinhos da outra. Mesmo nenenzinha, quando chega na vida adulta, perde o peito. Uhum. Então tem muita discrepância aí. Então, e eu, como sempre trabalhei com reprodução bovina, com embriões,
Então a gente faz um produto, um valor agregado, né? Um animal de alto desempenho. Uhum. E aí, quando essas bezerras nascem, o que fica pela mortalidade nos primeiros 90 dias é muito alta. É muito alta. E por cuidados básicos. Se perde por coisas básicas, por desinformação básica. E aí que nós começamos a conversar, né, Álvaro? Amadurecer a ideia e traçar um rumo, né, para esse projeto. Uhum. Outro ponto que me chamava muita atenção, que chama até hoje, né, é a falta, né, que muitas fazendas têm. Algumas já melhoraram muito, mas tem muitas fazendas que não têm uma metodologia pré-estabelecida dentro da fazenda. Para cuidar das bezerras. Para cuidar das bezerras. Ou seja, um passo a passo, um protocolo, um método, sabe? Um jeitão de criar as suas bezerras. Não tem. Tá? Só para você ter uma ideia, fizeram um levantamento há pouco tempo atrás, apenas 30% das propriedades fazem um treinamento ou uma reciclagem com a pessoa do bezerreiro a cada 3 meses. Então, olha a janela que fica. 30% somente faz uma reciclagem ou um treinamento com a pessoa do bezerreiro a cada 3 meses. E mais de 50%, 60% vai aí para 6 meses sem nenhum treinamento, sem nenhuma reciclagem. Com o setor da fazenda, que é um dos setores mais importantes. Por quê? Uma vaca que está produzindo leite hoje, ela foi uma bezerra ontem, né? Vamos dizer assim, ou há 2 anos atrás, né? 1 ano e meio atrás. Então, olha a importância desse bezerrinho. E o que eu observo? Isso. Tem essa lacuna. Tem essa lacuna de falta de tecnologia ou um método, um processo a ser seguido dentro de um bezerreiro. Você falando isso, a gente volta lá atrás, quando o Juliano falou da introdução do pai dele, do seu pai, né, assim, a falta que tinha de ter um profissional acompanhando, tá ali presente no dia a dia. Vocês que estão diretamente ligados com esse homem do campo, a gente pode falar assim? Claro. Né, com esse homem do campo, ele tem essa lacuna, então tem essa dificuldade de chegar essa informação até ele. Ele ainda está desinformado desse cuidado que tem que ter com esse bezerrinho, porque eu imagino assim, eu não sou da fazenda, gente, então talvez dúvidas até que vocês que não sejam também, mas que sejam estudantes de veterinária ou algo assim, porque eu acho que a gente pega, tenho certeza que nós pegamos todo esse público. O cuidado que tem que ter é um recém-nascido, né? Então, você não pode tratar de qualquer jeito. Ainda mais se usa a parte da tecnologia, que é o que você traz, da genética e tudo mais. Então, tem que ter aquele todo cuidado. Vocês sentem o quê? Que essa pessoa, ela ainda não tem essa informação necessária, esse cuidado especial com esse bichinho? São 2 pontos primordiais. Muita informação ela chega distorcida e às vezes mal interpretada pelo fazendeiro, né? Então ele acaba fazendo de maneira errônea, né? Querendo acertar, mas erra. E hoje também nós temos uma rotatividade muito alta no campo. Mão de obra. Mão de obra. E isso é o grande gargalo da fazenda. Então, quando o Álvaro fala que apenas 30% das fazendas fazem treinamento ou reciclagem a cada 3 meses, eu estou para entrar nesses dados dele e falar que é mais treinamento do que reciclagem. Porque a mão de obra entra nova e aí tem que receber treinamento para avançar, para estar apto. Assumir um bezerreiro. Isso, então são os 2 problemas que enfrentamos hoje no campo. Alta rotatividade, né? E essa desinformação como que chega, e até mesmo os proprietários, né? E porque o que nós vimos no campo há uns anos atrás era a saída, né? Não tinha
você não tinha sucessores, né? Uhum. Então, o fazendeiro, ele queria que o seu filho não Ficasse na sofresse fazenda, né? isso para Para estudar. saísse para estudar e não voltasse ali, porque eles associavam o campo como uma coisa ruim, sofrida, Não dá dinheiro, não dá trabalha dinheiro, mais. trabalho Né? demais. E de um tempo para cá nós vimos que isso começou a mudar. Uhum. Então, muita gente fazendo O inverso, né? o inverso, estudando com foco nas agrárias, né? E voltando para a fazenda. E essa sucessão é muito interessante, porque os filhos estão trazendo muito conhecimento. Só que isso demora um tempo também, um prazo, né? E aí o outro problema que nós temos é a nossa cultura aí com mão de obra, sabe? Então nós temos até que aprender a treinar, aprender a remunerar as pessoas que estão e os colaboradores, né? A turma do campo. Manter o funcionário na fazenda. Manter né? o funcionário na fazenda, saber valorizar os bons, né? Então isso é muito válido e muito rico, né? Quando você acha uma pessoa que trata o bezerro com carinho, que faz um tratamento adequado, que aprende, que pega um treinamento e encarna aquilo ali, entende o que tem que ser feito, e aí isso não tem preço. Uhum. Porque quando você não é só mortalidade que você está diminuindo, é diarreia, é pneumonia, é uma cura do umbigo bem feita, uma colostragem bem feita, que vai permitir vários fatores aí para o desenvolvimento dessa bezerra. Uhum. No final das contas, quando o colaborador cuida bem do animal, isso gera lucro para o fazendeiro e ele pode pagar melhor aquela pessoa. Justamente. Então todos ganham. Uhum. Então todos ganham. Todos ganham. E hoje a gente já vê realidades em fazendas de sucesso, em cases de sucesso, que o trabalhador rural ele ganha muito mais às vezes do que o diplomado na cidade. Uhum. Sim. Basta. Muitos casos de sucesso desse jeito. Tá? É muitos. Né? Uma fazenda, às vezes o cara tem uma fazenda aí de 100, 120 vacas de lactação, o cara tira um salário digno, tá? De uma pessoa que vai suprir a sua família, cara, assim, e bem. Viver bem, né, Álvaro? Viver bem. Então, assim, se bem tocada, né, a fazenda, e aí junto dessa fazenda, a parte de bezerro também, que é o nosso tema aqui que a gente está comentando, a fazenda voa, tá? Fazenda voa. A Paula comentou aqui, fez a pergunta, né? Se falta conhecimento hoje comparado na época dos nossos pais, né? Tá bem ao contrário, como o Marcos falou, tem excesso de conhecimento. Conhecimento tem demais. Qual que é o problema? As pessoas não sabem pegar esse conhecimento e colocar em prática. E segundo, não sabem, né, em forma geral, linkar um conhecimento no outro. E isso é um déficit que se tem. Né? Eu vejo isso, por exemplo, dos bezerreiros. Juliano e Paulo e Marcos, eu ando nessas fazendas ali do Triângulo Mineiro. Tem bezerreiro bom pra caramba. Mas os caras todo dia ficam batendo cabeça. Véio. Na mesma coisa. Ou é bom na colostragem, ou é ruim no aleitamento, sabe? Então, assim, eles não conseguem, né, na maioria das vezes, colocar uma sequência e encaixar uma coisa na outra. E esse é um ponto que eu vejo. Ou seja, falta um método, né? Falta um método. Tem o conhecimento, mas dá a perceber que esse conhecimento é o quê? Solto. Falta alguma coisa, algum encaixe, entendeu? De uma sequência de atividades ali dentro do bezerro. Isso eu vejo todos os dias. E foi através de tudo isso que vocês estão compartilhando aqui com a gente que nasceu, que surgiu a Bezerra Blindada. Esse projeto da Bezerra Blindada. Isso. Bezerra blindada é o quê? É um método? O que é? Explica para... Muita gente vai assistir o vídeo no YouTube, vai acompanhar o podcast depois, vai escutar. E aqui no Goiás, a gente está aqui em Goiás hoje, tem muita fazenda por aqui que nem tem um bezerreiro, igual o Alto está falando de bezerreiro, depois vocês até falam de bezerreiro na visão de vocês. Tem amigos aqui, vou lá na fazenda deles lá, o bezerro fica lá solto no pasto lá, vai no curral, tira, né, não tem ordem ali, ou seja, essa tecnologia ainda está para vir ainda, né?
Mas traz essa ideia para a gente. O que é esse bezerro blindado? Como que vocês olharam para isso? Conta mais sobre isso para a gente. E para quem está acompanhando a gente, né, as pessoas vão querer saber, olhar vocês na internet, conta qual que é o Instagram de vocês também, para eles olharem lá, tá acompanhando o material que vocês divulgam. Então, espera aí. Gente, Já acelerei? acelerou. Acelerou. Vamos uma coisa de cada vez, né? Aí. Primeiro eles vão contar pra gente, ó, isso mesmo, né? Esse Corta! eu acabei assustando, gente. Corta mas pra três, corta pra três. Vamos por partes. Conta pra gente primeiro o que é esse bezerra blindada. Vamos lá. Através desses anos aí de amizade com o Álvaro e de relacionamento profissional aí nessas fazendas e vendo todas essas dificuldades no bezerreiro, focado no bezerreiro, o que nós chegamos numa conclusão? Que ao mesmo tempo que as informações estão aí para todos pegarem, ela não está de uma maneira bem didática e nem reunidas. Ela não está numa sequência, ela não está num protocolo, ela está espalhada. Às vezes você vai pegar uma informação na internet, como cura um bico do bezerro, tá ali. Como colostrar, tá ali. Só que muito esparramada aí, por exemplo, na colostragem mesmo. Tem um processo a se seguir na colostragem. Não é só você tem que alimentar esse bezerro até 8 horas de nascido. Peraí, mas e a quantidade? E se você tiver que introduzir uma sonda, como você vai introduzir? A temperatura. Então, todas as informações estão dispersas. O bezerro blindado, ele nasceu para isso. Juntar tudo. Juntar tudo. E o nosso propósito é agregar na pecuária. É otimizar para o produtor. É melhorar o bem-estar animal. É trazer esse conforto para todos os envolvidos. Isso é o mais importante. Então, com esse propósito, nasceu o bezerro blindada. Que é esse protocolo, esse método de sucesso, onde já temos cases de sucesso. Uhum. Em Álvaro, qual que é o seu Instagram, em Marcos? O meu pessoal, o seu da empresa? O meu pessoal é Marcos_Sivieri. Uhum. Pode colar. Pode colar, pode pegar o celular aí, da sua Pode, empresa. Bezerra blindada, vocês já criaram também o Instagram? Álvaro Fagundes Vet. Álvaro Fagundes Vet. Procriare.genética. Uhum. É isso mesmo. @procriar.genética, o seu Instagram. Marcos_Sivieri. Álvaro É isso aí. Fagundes Vet. Sou meio ruim nisso, mas o Instagram está bem abastecido. E o Beleza. bezerra blindada? Bezerra blindada. Bezerra blindada. Isso aí. Legal. Álvaro, Você que gosta. respondendo a pergunta também, traz a sua visão pra gente. Tá, então, complementando aí o que o Marquinhos falou, vamos lá. O que o projeto é bezerra blindada, Uhum. né? O que é uma blindagem? O que é uma bezerra blindada? Eu lembro um tanque de guerra. Assim. Tem que ter começado aí, não é? Uhum. Mas por que vocês colocaram blindagem? Blindagem não é uma coisa que ela vai ser intransponível, né? Uhum. Mas o que é a blindagem? É uma alta proteção. É uma coisa que está alta protegida. Tá? Por que a gente chegou nesse nome e nesse conceito? A gente trabalhando nas fazendas, a gente observa o seguinte, que tem fazendas que as bezerras vão muito bem e fazem coisas. Vou dar um exemplo. A fazenda tem uma colostragem boa. Faz o Brix, depois a gente pode comentar o que é Brix, faz a colostragem boa. E as bezerras ainda continuam morrendo. Tá? Então, Por você quê? vai lá, mama o primeiro leite, tem o cuidado e morre. Tem uma do mesmo jeito. colostragem bem feita. E ainda continua morrendo do mesmo jeito. Por quê? Porque em alguma fase do desenvolvimento dela, ela foi o quê? Mal blindada. Uhum. Faltou um dos pedaços que o Marquinhos Faltou falou. um dos pedaços que o Marquinhos falou. Então, o conceito é esse, é blindar a bezerra, ou seja, deixá-la bem protegida, altamente protegida, do nascimento até a desmama. Tá? Esse é o conceito. E aí, durante, né, o projeto, a pessoa vai aprendendo onde que ela vai atacar e onde são os pontos críticos, né? Os pontos críticos que podem levar a bezerra a adoecer ou não. E é aí que a gente tem que Que é onde ela estar atuando. vai resolver o problema.
onde vai bezerra resolver o problema. saudável, um animal mais forte, uma bezerra saudável, ela está forte. Então, qualquer problema que vier, ela vai ter a resistência já criada, imunologia, toda essa questão de imunidade aí já vai estar resolvida. Por isso que resume bem nesse nome, bezerra blindada, que é muito difícil de você atingi-la, né? Uhum. E essa blindagem é muito importante falar no nosso bate-papo. Nós podemos comentar também que ela começa na gestação. Ela começa na barriga da mãe. Da vaca lá. mãe. Aham. Então, essa blindagem nós começamos lá atrás. Cuidando da vaca. Cuidando Na da vaca. verdade, você começa antes fazendo uma inseminação com o animal, o embrião do animal que o fazendeiro quer. Justamente, o melhoramento genético começa lá atrás, né? E aí você vai acertar no acasalamento, né? Mas aí toda a gestação dela nós temos que acompanhar. Uhum. Porque, só para vocês terem noção, uma mãe que passa fome, com a bezerra na barriga, a bezerra ela nasce com a fertilidade praticamente reduzida na metade de uma vaca que não passa fome. Entende? Porque se determina ali na barriga quantos folículos aquela bezerra vai dar durante a vida dela. E isso é muito importante. Se a mãe passou fome e restringiu comida para o feto, você restringe também a fertilidade. Na hora que aquela bezerra virar a vaca lá. Virar a vaca lá. Uma vaca que sofreu estresse térmico durante a gestação, a bezerra dela, a filha dela, vai dar, em média, de 3 a 4 litros a menos na primeira lactação. Estresse térmico é passar para calor. Exatamente. Estresse térmico é passar calor durante a gestação. Olha só, complementando o que o Marquinhos falou. Então Gente, começa lá na gestação, com certeza. Álvaro, eu fui lá nos fazendas com você lá em Uberlândia, antes de convidar você para a gente estar aqui junto, mais Marquinhos. E eu cheguei aqui, até comentei com a Paula, né? Ela fala assim, nossa, eu fico com tanta dó dessas vacas no pasto, e solta aí, esses bezerros. Aí eu cheguei aqui e mostrei as fotos para ela, falei, Paula, que você vai ver, tem uns desses aqui que as vacas andam até debaixo da soleira lá para não tomar sol. Tem o sombrite. o sombrio, tem os barracão, os compost bar, né, para colocar o animal, né? A sala de espera, que é toda climatizada, com água e vento. Hoje em dia, o bem-estar animal, ele não é uma coisa de luxo mais. Uhum. Ele é uma coisa que a turma começou a ver? Primeiramente, assim, a minha opinião, você, independente de financeiro, você tem que pensar no bem-estar animal. Uhum. Não é porque vai gerar alimento, vai ser alimento que Você tem que tratar de todo né? jeito. Cara, é um animal que está ali para te servir. Isso a gente aprende muito na faculdade, qualquer animal, como é que é a ordem das religiões, todo animal é para servir o ser humano. Mas não é por isso que ele tem que ser maltratado. Todo animal tem que ser bem tratado. Merece respeito, merece um tratamento digno de alimentação, de calor, de frio, né? E quando você vai para essa área do bem-estar animal, por exemplo, uma vaca, um rebanho que passa por um banho desse antes da ordenha, ele tem um desempenho muito maior na produção de leite. E aí cai nisso que o Álvaro falou, ele vai dar mais leite. Então não é luxo, é lucratividade. Então começou-se a se reverter muito nisso, começou a ver que o bem-estar animal não é só importante para o animal, é importante para a fazenda, para o dono, para a lucratividade. Então isso é um tema muito interessante. Vocês falando assim, Paulo, eu fico eles falando que vai blindar as bezerras, né? Eu tô achando que eles vai blindar, vai estar a conta do fazendeiro lá no banco, né? Opa, que o cara não vai perder mais animal, ou vai baixar muito a mortalidade, né? A vaca vai produzir mais leite, e vai ter uma fertilidade boa, ele vai precisar descartar um animal que ele cuidou durante um tempo ali, porque não recebe inseminação, ou porque não enxerta, né? Com certeza, né? Hoje, ainda muitas fazendas, toda fazenda ela tem uma taxa, né, de reposição, né, de animais em lactação normal, tá? Por ano. Só que o grande gargalo é que a fazenda precisa de X% de vacas chegando, né, entrando, por exemplo, novilhas chegando e entrando na primeira lactação. Só que o cara não tem isso, o produtor não tem isso, por quê? Porque não tem uma cria
né, e uma recria eficiente. Então, às vezes, ele precisa lá de 20 animais, o cara só tem 15 chegando, tem que comprar 5. E comprar uma novilha hoje é barato? De Uma jeito novilha nenhum. pré-chegadinha boa? 15 mil para cima. 15 mil. Então o cara perde isso aí também, o produtor perde isso aí, porque ele não teve uma recria eficiente, tá? Não tem vacas e novilhas chegando pro plantel dele, pelo tanto que ele precisa. Né? E escutando aqui vocês, esse projeto, ele pega o pequeno produtor até aquele que já tem aquele cuidado especial com os bichinhos, digamos. Gente, eu vou falar bichinho, né, tadinho da vaquinha. Você combinou comigo aqui de cabeça para fazer Por quê? essa pergunta? Eu ia perguntar a mesma coisa. Pode perguntar. Talvez Isso tenha... é muito interessante, porque o seguinte, voltando à palavra tecnologia. O seu João lá que tem 20 vaquinhas lá. Tecnologia não é você não vai construir uma aeronave, não vai construir uma nave espacial. Tecnologia é você pegar as informações e aplicar na sua fazenda. E com essa tecnologia, com essa proposta bezerra blindada, só com essas informações, o ganho é imediato. Ah, mas como assim, Marcos? O ganho é imediato? Porque se você pegar alguns passos que a gente propõe, que são técnicas cientificamente comprovadas e que muitas fazendas hoje de alto desempenho usam, você vai ter uma economia gigantesca na sua farmácia. Você vai ganhar na prevenção. Isso é o mais importante. Né? Pode complementar. Eu estou sempre atropelando. Não, tranquilo. Não, mas o papo tá bom demais. Tá bom, tá tão bom, gente, que eu falo que eu contei para vocês no início, eu não sei nada de fazenda. Então, isso para mim tá sendo tudo muito novo. Então, como para mim Você tá... come bacon e fala que não come porco, né, Paulo? eu não como porco, Só bem. mas eu como bacon, Torresmo, não. calabresa. Não como torresmo, mas às vezes tem um feijão tropeiro, eu acho que eu como. Mas eu não como porco. Como é que faz, Marquinhos? E aí? Como que faz? Porco, gente. Tadinho do porco. Nossa, Juliano, bate o sino, porque agora o negócio volta. Bolas. Me perdi. Qual que era a ideia do... A gente fez na brincadeira, mas... Pensando assim, sabe aquele produtor, Alf, tem lá, às vezes ele tem lá um pedacinho de terra, tem ali 30 vaquinhas dele lá. Se ele perder uma bezerra e aquela vaca naquele ciclo ali, é um prejuízo gigantesco para ele, né? E aí ele também pode usar esse método lá, vai dar certo para ele vai ter como aplicar ali mesmo, ele sendo aquele pequeno produtor? Sim, a propósito, né, do bezerra blindada é ser um método eficiente, certo? E simples de fazer, mas com uma metodologia já pré-estabelecida. Então, desde o grande quanto o pequeno, claro que pode estar implementando. Na verdade, deve, né? Deve, claro, deve. A bezerra do cara que é pequeno, do produtor que é pequeno, e a bezerra do produtor que é grande, elas têm o mesmo desafio. Tá? O que vai mudar é o quê? É a intensidade que o produtor grande ou o produtor pequeno corrige as falhas e a rapidez, né, naquele bezerreiro. E isso. E age na prevenção. Exatamente. Uma das coisas também que é a proposta do bezerra blindada, que o Marcos bem lembrou, é a prevenção. Porque prevenir primeiro, ele é muito mais barato que tratar e muito mais eficaz. Muito mais eficaz do que tratamento. Bezerra deu uma diarreia, deu uma pneumonia, não tem conversa. A lesão vai ficar lá. Ou no intestino, ou vai ficar no intestino, ou vai ficar no pulmão. E aí é perda de produção, certeza. Esse animal desmama mais leve, mais tardio, ele emprega mais tarde. Então ele para mais tarde, produzindo menos leite. É prejuízo. É prejuízo. E dentro daquilo que você falou, do pequeno produtor que está lá e aí ele perde uma bezerra, lembrando que a maioria dos pequenos produtores são bezerras ao pé. Então, se ele perde essa bezerra, a chance da vaca secar é muito grande. Você perde a produção da vaca inteira. Perde a produção da vaca. Então, são dois prejuízos. Ele não vai ter reposição e nem leite no tanque.
Ele vai ter o prejuízo de não vender a bezerra lá depois que ela crescer ali, né? Ou não ter que botar outra vaca, né? Tudo. E quando você pensa hoje, produtor hoje, ele tem que fazer conta. Porque hoje ele tem concorrência para todo lado, a lavoura está chegando, né? Tá todo mundo, o preço da terra está muito caro. Então, até do pequeno produtor ao grande produtor, ele tem que ter alto desempenho para pagar as contas de casa. Você não tem como ter mais pecuária extensiva, você não fecha a conta. Você tem que ter métodos eficazes dentro da sua propriedade. Legal. Vamos cuidar das vaquinhas, Paulo, das bezerras, levar a qualidade de vida para o fazendeiro, para o pequeno Um ponto produtor. também que eu quero entrar aqui, que a gente ensina muito também no Desaprendado, é o seguinte. É o produtor, a pessoa do bezerreiro, fazer o arroz com feijão bem feito. Isso tem custo? O Zero. básico, né? Hã? Que o que é o arroz básico. e feijão bem feito? É o básico, com muita higiene, a seco, entendeu? Exato. Não custa nada o produtor pegar a mamadeira ali, ó, o bico da mamadeira. Você chega na fazenda, hoje a coisa mais triste é ver aquele bico com lodo. É um neném, igual a Paula falou, é um recém-nascido. Está contaminado. Está contaminado. Contaminar. Então lava a mamadeira, sabe? Lava a bacia de água, lava o bebedouro. Eu tinha um professor que sempre Limpa o falava, bebedouro. Cuidar da água, né? cuidar da água. O dia que você tiver uma fazenda, você tem que pegar um copo d'água, enfiar no Pegar bebedouro e bem, beber. E faz isso com o seu cliente. Pega um bebedouro lá, enfia um copo d'água e manda ele beber. Exatamente. Você tem que Olha dar... o copo do leite que o cara tá dando pra bezerra, né? Beber o leite da bezerra, que tá bebendo. Gente, buscando aí um pouquinho, conta uma história de vocês, alguma coisa nos bastidores, gente. Nós estávamos aqui e o Marcos ia contar algumas pérolas, né? Que faz parte, assim, do dia a dia, do cotidiano. Quem é que não tem pérolas na vida, não é, Eu Juliana? não tenho, não. Álvaro, conta uma sua aí. Mas eu quero uma boa, para soltar a gargalhada nossa e de quem estiver assistindo. Vamos lá, tem busca que lá pensar, no hein? fundo do baú. Tem bastante, Álvaro. Hã? Olha, Conta aí. numa boa, hein? Alguma boa, coisa na boa. da infância, alguma coisa na fazenda, lembra? Não vai Enquanto, contar, né, que eu vou enquanto pensar, você né? tá pensando aí, É, eu sei que você tem um apelido aí, né? tem. Eu já assisti uns vídeos seus. É um apelido, eu já Conta posso ainda falar. não, conta não, conta Ah, não. não? Por quê? Agora, gente, O Marcos também tem apelido, volta viu? aqui comigo. Tem? Ele tem apelido. Tem? Você vai perguntar o apelido dele. não Vou posso falar eu, não. perguntar, vou perguntar. Mas aí, antes, o cara foi para Bolívia. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele estava sendo Estrela lá. estrela. Não, nem tanto. Foi cuidar das bezerras lá, né, Marquinhos? Das O vacas. que você foi fazer na Bolívia? Eu fui na Bolívia, na verdade, né? Nós temos uma empresa que chama Procriare Genética. Temos não, né? Fazemos parte dessa empresa e aonde que o nosso foco é democratizar a genética, né? Então vendemos embriões para todo o Brasil. E aí fizemos uma sociedade com os bolivianos e abrimos um braço da Procriare na Bolívia, né? E cheguei lá e me deparei com muita força de vontade, fiquei apaixonado pela Bolívia, pelo povo boliviano, adorei, simplesmente muito bom, muito bueno, muito bueno. Muito bom. Não é. Muito bueno. Então, fui visitar algumas propriedades e o problema que nós deparamos aqui é o mesmo que eles deparam lá. Só que a tecnologia lá ainda está mais atrasada, né? Lá nos meus cálculos, eles estão ainda uns 20 anos para trás de nós na tecnologia, nas coisas. Então eu vejo que tem muito a crescer e com a vontade e força do povo boliviano, tenho certeza que eles vão evoluir. Né? Então, cheguei lá, vi todas essas questões de bezerra também, então eu falei, poxa, bezerra blindada, eles vão dar um salto igual o Juscelino Kubitschek, né? 50 anos, rapidinho. Rapidinho, vão dar igual um foguete. Então, já estamos aí formatando, né? Um espanhol. O espanhol,
Justo. Tá, Tem gente, olha mas de qualidade, ele tá? não falou o que eu perguntei. Eu vou perguntar de novo. Tá. Conta. Isso. Aí Conta, eu tô lá. senão eu conto, Aí né? eu tô lá. Não, Marquinhos. Conta. Vai contar, ela vai contar. Vai contar. Conta, Marquinhos. Aí tô lá na fazenda. Tá pressão, Começando, dando as orientações do bezerreiro, nisso chega o dono da fazenda e já estava, por coincidência, já estava com um repórter na fazenda e já vieram me entrevistar e quiseram que eu falasse de bezerra e fui no meu mineral mesmo, e inventando palavra em espanhol. Virou a cara dos bolivianos, né? Cara certo, tava entendendo tudo. Blá. E aí, cara, foi bom, foi muito, muito boa a experiência. E aí fomos pra sede, né, almoçar, né? No outro dia, cheguei em outra fazenda e de repente chega um senhor lá, todo bem vestido e conversando com meu sócio, senta, e eu tô vendo que ele estava falando rápido, e eu só de olho, né, tentando, de ouvido, né, de orelha em pé, tentando entender, e eu só fazia que sim, né? Eu vou. Sim, claro. Me gosta muito dos outros. Aí vamos, né? Rapaz do céu, de repente o senhor foi embora e eu virei pro Jorge, meu sócio lá, e disse: e aí, Jorge, o que se passa? Não, ele como se fosse Silvio Santos na Bolívia e quer te levar para o Domingo Legal. Não é Domingo Legal, Silvio Santos, como é que é o Domingo? Ei, Marquinhos. Escapei, ainda bem que eu tô de boa. Dessa vez você Dessa vez eu escapei, mas ele falou na inauguração da A próxima visita da nossa empresa, ele aí não vai ter escapatória. Você vai pro Silvio Santos. Bolívia? Boliviano. Mais Tá chique, vendo, né? Espanhol. Lembrei do caso. Peraí, o apelido dele. Conta pra nós. Qual que é o apelido? Lambari! Por quê? Engoliu um peixinho? Não sei, ele vai contar. Se você perguntar lá na região de Uberlândia, quem que é o Marcos Vieira? Alguns não vão conhecer. Agora, Lambari, já sabe, é o Marquinhos. É ou não é? Até a esposa dele chama ele Lambari. Chama Lamparina. Qual que é o apelido, Alves? Indião. Indião. Será por quê? Ah, não sei. Não sei, eu posso contar a história aqui, né? Mas... Então vai. Vai. Vai o primeiro. Lembra aí. Do Indião? Por quê? Então, o Indião é o seguinte. Eu falei aqui no começo do podcast, eu nasci numa cidade que chama Corumbaíba, ali no sul do Goiás. E Corumbaíba, estava falando até pro Marcos, agora nós estamos vindo aqui pro podcast. Quando eu saí de lá, tinha 5 mil habitantes. Hoje tem 10. Dobrou hoje. Tem 10 mil habitantes. Cresceu demais, né? Cresceu demais. E eu tenho um colega na MSV que o cara é figura, velho. Coloca apelido em todo mundo. E aí a gente estava num treinamento um dia, e em uma cooperativa, e o veterinário da cooperativa formou comigo. Né? Formou comigo. E aí acabou lá o treinamento, tá? Depois foi a resenha, espetinho, tomando cervejinha. Aí esse colega meu que formou comigo falou para esse amigo meu da MSD: pô, você sabia que o Álvaro é índio? Descendente de índio. É, descendente de índio? Aí o meu colega falou: não, por quê? Ele falou: cara, ele é o primeira geração que usa calça jeans, e usou calça jeans e Corumbá, e tirou carteira de motorista. Aí pra quê? Falou pro cara que é o maior corneteiro que eu conheço. Pronto. Virou indião. Virou indião. Você me fez pensar. Você me fez lembrar agora de uma história até do seu pai, né? Dizem aí que seu pai... Meu pai era figura. O pai estava dirigindo, Meu pai era um né? ícone. O que o pai dele tinha, na época, era tudo... Ele gostava era de Belino, né? Mas era zerado, Álvaro. Era zerado, o negócio era chique.
E ele, como é que é, Juliano mesmo? Parece que ele estava dirigindo. O que é que pegou fogo? Não tem uma vez que seu pai botou fogo no carro na rua? Quem pegou fogo no carro dele? Você lembra? Não, mas o que pegou o carro foi uma Brasília, né? Tinha uma Brasília e aí ele, assim, meu pai era desleixado com o carro. Ele já teve carro novo, mas era Ia desleixado. até acabar, né? E eu acho que a água de radiador, isso aí não olhava não, ué. E o pau ia estourando. E a Brasília pegou fogo no motor lá atrás e ia tocando o trem. Ó que viu que é fumação, aí parou. Tentou... Rapaz, aconteceu isso com a minha mãe também, com o Fusca. Pegou Minha fogo. mãe pegou fogo, ela era muito comunicativa, né? E numa descida, e ela dirigindo, pegando fogo, saindo fumaça, e o povo. Ah! E ela... E ela. Hein, Paulo, a gente já pode ir partindo aqui para o encerramento do nosso episódio, né, de hoje. E, Alvo, tanto você quanto o Marquinhos, para quem vai assistir o nosso vídeo no YouTube, nosso podcast, como que as pessoas vão achar o Bezerra Blindada para estar levando isso para a fazenda deles? Como que é que eles podem entrar em contato com vocês? Que jeito que isso vai funcionar? Vai demorar um tempo ainda para vocês colocar isso à disposição das pessoas? Então, aí você vai orientar, que nós vamos falar. Essa parte aí não sabe. Eu não vou falar, não. Você corta Não ele. corta não, essa é a melhor parte. Então, ó, como que o produtor vai achar vocês? Lá tem o canal Bezerra Blindada. Na Não, verdade, mas eu assim, ia, mas eu como ia que até vai perguntar achar o assim, curso? ó, vai ter Vai um ter curso? Como que ele vai ter acesso a isso? Vai ter curso? Então. Vai ter curso. Vamos contar, gente. O fazendeiro vai estar curioso. Quem trabalha na fazenda vai querer saber disso. Vai É, ter vai curso, ter- vai. então. Como que vai ter acesso, quando que vai ser. As pessoas vão começar a procurar a gente. Então, mas aí você já joga data, tudo, porque vocês sabem, tudo que, Mas em breve. que o povo já vê, vocês podem ter certeza que vai ter um monte que vai ter querer ter ideia. Roubar, tem os ladrões de ideia. Não, já registrou as Então, marcas. já- Não. Mas já conta aí, vai ser em breve e já manda ver, tá tudo pronto. Ó, eu vou- Não, eu vou- não, o material de slide já está praticamente pronto, Só falta o assim. quê pra soltar? Não, Vou aí gravar. é gravar. Aí tem que gravar tanto, porque são 2 aulas, né? Que o Juliano falou, o Marquinhos já está aqui, ele já ouve. É gravar eu falando o que está no slide, né? Tipo uma livezinha mesmo, com a minha carinha ali, né? Tá Do lado de lá. e dando a aula. E Então, depois vai ter gravar acesso a na um- fazenda. Vai ter um acesso a um treinamento mesmo, né? Hã? O fazendeiro lá, quem vai ter acesso a quem quiser adquirir, ter o bezerro blindado, vai ter acesso a um Sim, treinamento. mas tá gravando isso aqui? Tá, ué, a gente tá na conversa, a gente tá Vai falando. cortar. Ah, tá. É o seguinte, ele vai ter um acesso ao treinamento completo, onde que ele pode adquirir as videoaulas, né? Todas gravadas em estúdio, gravadas em fazenda. Então vai ter demonstração dos métodos, né? De colostragem, de ver a qualidade do colosso, que isso é muito importante, da passação de sonda, né? Como passar a sonda, como escolhe diarreia, né? Vai. Beleza. Então, ó, vamos fazer assim. Ó. Quem estiver acompanhando a gente aí, chama ali no canal do Bezerra Blindado, no podcast lá, a gente vai estar passando informação do curso, do treinamento, e já montando uma listinha para quem quiser já entrar nessa primeira turma aí. Sim, então, como você perguntou, a gente está fazendo, né, o Bezerra Blindado com muito carinho, tá? Tanto a parte teórica quanto a parte prática. Né? A parte prática a gente vai fazer as gravações na fazenda, tá? Para a pessoa ter a noção ali certinho do que ela tem que fazer quando ela tiver aquele tipo de problema, ou o que ela tem que fazer para evitar um problema futuro dentro do bezerreiro, tá? Naquela fase de criação da bezerra. E é isso que o Marcos falou. O Bezerra Blindada, ele vai estar preparado, vai estar montado, empacotado para qualquer produtor, seja grande, médio ou pequeno, ou o cara que trabalha no bezerreiro. Fazenda lá, O pessoal do bezerreiro, o gerente, o produtor, todos podem adquirir um veterinário. Né? Quem está terminando Vai a ter- faculdade Pode, veterinária. claro, pode também. Tá? Ou seja, Ou seja, falaremos todas as línguas. Toda, né?
Excelente. Gente, tá um papo tão bacana, tá tão gostoso estar aqui com eles, né, Juliano, que Tá, Paula. não dá vontade de ir embora, Uhum. mas Vamos né, encerrar nós o temos nosso que episódio de encerrar. E já fica o hoje. Quer mandar convite beijo? Quer mandar beijo, Marquinhos, pra alguém? Espera que eu tô falando, Juliano. E já fica o convite, tá feito aqui para vocês, que nós queremos fazer mais um com eles, mais um não, vários, né, Juliano? Porque Sim. ficou um monte de coisas. Eles falam de Trazer muitas contatos, coisas, né? A gente pode falar né? com o Marquinhos, falar com o Alves, eles trazer. Tem muita, Por tem muita exemplo, coisa contar o pra que gente que é falar. esse tal de bezerreiro e assim, mas não conta agora não, vai ficar pro próximo, tá? Então agora, para encerrar, pode mandar beijo. Sim, não, primeiro eu quero agradecer, né, você e o Juliano por ter nos convidado, né, por esse podcast, foi muito divertido, né? Muito bom. Bate-papo bom, né, Alves? Bate-papo bom, agradável, tem um ambiente bom. Então, agradecer a vocês, né, falar que a gente sempre está à disposição para estar aqui novamente, tá? E dizer que é o seguinte, que o primeiro passo, tá, foi dado. Nosso objetivo é o quê? É estar mudando a consciência, né, de quem cria bezerro no Brasil. Tá? E com isso a gente está trazendo a metodologia do bezerro blindado. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, de estar aqui com vocês, com meu parceiro aqui, com o Marquinhos. Mandar um beijo, claro, para minha família, para a Daniela, para o João Pedro, para o Jordano, para a Larissa, né, que estão lá em casa, né, para todos os amigos produtores que já me conhecem, todos os veterinários parceiros, né, e para aqueles também que ainda vão nos conhecer, né, através do curso ou pessoalmente. Então, boa noite excepcional aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, Paula. É isso aí. Mandar um beijo para todo mundo, da minha família aí, para Maíra, para o Breno, para o Felipe, para o João Pedro e para todas as bezerras do Brasil. E olha só, fecha neles, porque os caras veio a caráter. Bezerra blindada, Ganhamos até um bonés, bonezão aqui. uma polo super. Bezerra, Gente, bezerra nossa, blindada. muito obrigada mesmo. Juliano, também quero te agradecer. Tamo junto, Paula. Até a próxima. Nossa, tá bom. Juliano, cara, você é chulete mais. Como é que pode ser assim? A gente não vai. Juliano, Vai, começa de novo, Paulo, vai. Mais de novo. você corta? Não corta, Nossa, não. que Deixa cara aí. bom, não, porque o cara- se você vê minha cara, então eu te fuzilei agora. Opa, aqui, nós somos fazendeiros, Juliano, eu bruto. quero, Como que é? Bruto, rústico e sistemático. Sistemático. Juliana, eu quero te agradecer também e falar que daqui uns dias nós voltamos, é? Daqui um dia nós voltamos.